Eu sou Elaine Cristina, professora de Biologia, e o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é Imunologia, um conteúdo muito recorrente no Enem e que muito provavelmente vai estar na sua prova em novembro. Se ainda não é inscrito, faz isso agora para não esquecer. Dá o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também vão fazer Enem esse ano. Assim você me ajuda a continuar esse projeto e beneficiar muitos estudantes. Vamos à aula? Essa é uma questão de imunologia que muito provavelmente vai estar na sua prova em novembro. Não é uma questão difícil, mas ela também não é uma questão fácil. Ela entra aí no rol do TRI de uma questão média e que requer do aluno bastante atenção para poder chegar aí o gabarito correto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a figura e as legendas. Quais são os elementos que estão envolvidos nesse tipo de exame? A questão traz para a gente aqui um exame chamado de ELISA. Ele é um exame feito para detecção do vírus HIV. E a pessoa aí vai saber se ela é soropositiva ou não. É um exame muito comum para esse tipo de diagnóstico. Então, nós temos aqui alguns elementos, como o tubo de ensaio, com o sangue do paciente. E no tubo de ensaio, nós podemos perceber aí os elementos figurados do sangue. Vamos fazer aqui uma pequena revisão? Então, o plasma sanguíneo, ele é responsável. Nele, a gente vai encontrar os anticorpos, então ele é responsável por abrigar esse tipo de célula. Nós temos os leucócitos, que também estão associados à defesa do organismo, assim como os anticorpos, e nós temos as hemácias, que são células responsáveis por carregar oxigênio e assim fazer com que as nossas células trabalhem direitinho por meio da respiração celular. Esse gás é muito importante para que as células, que a mitocôndria consiga produzir ATP. Depois que a gente deu essa revisada, vamos agora dar uma analisada na legenda da questão. Então, nós temos aqui 3 elementos importantes para chegar a um resultado. Os anticorpos secundários que estão associados a uma enzima, elas são importantes para a mudança de cor durante o processo do exame, e fragmentos do HIV, que são chamados de antígenos. Esses antígenos são incorporados em um primeiro recipiente e logo em seguida são adicionados os anticorpos. E aí, gente, percebam o seguinte, que o vírus em si, ele não é o protagonista da história, mas sim os antígenos, né, os elementos associados a ele. Então, quando os anticorpos eles são incorporados dentro desse recipiente, veja que os anticorpos vão em busca justamente de quem? Dos antígenos. E aí nós temos uma relação muito comum dentro do conteúdo de imunologia, que é a reação antígeno-anticorpo. Essa reação, ela precisa ocorrer. É por isso que as vacinas, elas são tão eficientes, tá? Não de forma imediata. Então, você vai se vacinar de forma profilática. Não é como o soro. Então, aí a gente já vem 2 termos que também é importante vocês guardarem isso para a prova de vocês, a diferença de soro e vacina. Vacina, ela é uma ação profilática. Eu me vacino justamente para prevenir aí um possível contágio de um vírus. Já o soro é algo imediato. Eu fui picado por uma cobra e eu preciso receber o soro antiofídico para neutralizar o veneno da cobra. Então, está sendo injetado no meu corpo anticorpos já prontos para uma ação imediata. Confere? Certo? Então, esses conceitos, dentro do conteúdo de imunologia, também são muito importantes. Voltando para a nossa questão, nós temos aqui o seguinte: quando esses anticorpos associados às enzimas conseguem degradar o substrato, eu tenho a mudança de cor. É isso que vem nos dizendo a questão. E aí, mudou de cor, eu vou ter aqui, ó, o diagnóstico positivo. Então, é sobre isso. Agora, vamos lá para as alternativas. O elemento presente, né, o enunciado diz para a gente o seguinte, o comando. Um elemento presente na amostra do sangue do paciente é responsável pelo diagnóstico positivo. Então, ele quer saber quem é. Quem é o elemento que faz com que esse exame acuse positivo. Então, seria o antígeno? É o antígeno o principal elemento? Nós vimos ali que não. O antígeno ele vai funcionar como uma isca, justamente para atrair os anticorpos. Leucócito de forma nenhuma, gente. O leucócito infectado, eu já disse para vocês no início que os leucócitos são nossas células de defesa. Então, embora eles tenham essa função de nos proteger, mas não é o elemento da nossa questão. Enzima de anticorpo. O aluno poderia confundir com essa enzima, mas lembrem que a função da enzima secundária, né, associada aí ao anticorpo, a função dela é fazer mudança na coloração. Mas os anticorpos principais é que vão atuar na busca ali do antígeno e dessa forma acusar o resultado positivo. Então, seriam os anticorpos presentes no plasma. Vejam aqui, ó, eu tenho o anticorpo principal associado diretamente ao antígeno e secundariamente
o outro anticorpo que está associado à enzima. Então, por esse motivo, o nosso gabarito é a letra D. Viram? Ela é uma questão simples, né? Não é tão difícil, mas tem um TRE médio aí porque o aluno precisa ter uma atenção muito minuciosa em relação às alternativas, à legenda e à figura como um todo. Se esse conteúdo foi importante para você, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Assim você me ajuda a beneficiar outros estudantes como você chegar até a aprovação. E nos veremos nas próximas aulas. Arrocha nos estudos e até a próxima!